Uma outra coisa aqui, galera, que veio aí através do inscrito Vitor Hugo, que eu tô botando aí na tela pra vocês. Ele falou com a gente aqui, né, cara, no canal, que ele descobriu recentemente é que quando você tá no abismo fazendo os rolês aqui, né, puzzles, etc., geralmente você pode acabar caindo. Então, se você cai em queda livre assim, você apenas clica com Action, olha aqui, ó, sem mirar. Você simplesmente clica com Action, seu personagem ele se pendura no ar, ele se agarra no abismo, sei lá onde ele se agarra, tá ligado? E você pode selecionar ali, ó, o Start, no meu caso é o Start, se fosse o mouse seria o quê? ESC, tá? E você se puxa pro TP mais próximo. Olha aí, ó. É esse botão que você vai clicar, ó. É esse aqui, ó. Tá? Que você usa essa habilidade, beleza? Aqui no PC, pra mim, essa habilidade é no L3, tá? Mas pra você vai ser na tecla que vai estar aparecendo ali, ó. L3 pra mim. Pra você, deixa eu ver aqui, vamos ver. É o Tab, olha lá, ó. Tab no PC, no controle L3, beleza? No analógico aqui, show? Quando você estiver caindo, pô, eu tô fazendo um puzzle, cair. Putz, clica com L3, se pendura, tá? Clica com Start e ele volta pro TP. Cara, isso é simplesmente insano. Se eu soubesse disso daqui antes, eu não teria passado tanta raiva em vários puzzles que eu já fiz no Abismo, que eu já gravei pra vocês, inclusive aí todos os elementos do jogo, né? Convido a assistir aí, tá na playlist de guias do Crimson Desert. E, cara, simplesmente isso aqui teria salvado tempo meu, tá? Então, muito obrigado aí, Vitor Hugo, por compartilhar essa dica com a gente. E galera, isso daqui foi o ápice pra mim. Eu descobri recentemente que todo sacrário eles possuem um puzzle, né, secreto que envolve esse centro aqui, tá bom? Então, em sacrários, eu aqui no meu canal, eu já fiz 4 vídeos de bruxas, tá? Ou seja, todas as bruxas que tem sacrário que te pede pra fazer sacrário, que basicamente aqui, ó, na missões de facções de bruxa, elas te pedem vários sacrários e você conclui. Eu já fiz vídeo aqui no canal de todas, tá? E olha só, eu só descobri isso recentemente, que quando você joga a luz ali, ó, tá vendo? No centro, olha aqui, ó, nesse centro aqui, quando você joga a luz começa um puzzle, e esse puzzle basta em você ligar e desativar aqui, ó, você vai alternar entre o focar luz, tá? Você vai literalmente ficar clicando, no momento que aquela bolinha azul aqui, que eu tô com o cursor, passar em cima desses cristais quadrados, tá? Então na hora que a bolinha azul estiver passando nos cristais quadrados, você aperta o refletir luz até fechar o círculo. Então aqui, ó, ali por exemplo no fundo, né, tem 3, eu aperto e seguro, solto, aperto e 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 seguro, solto, aperto e seguro e solto, aperto e solto, aperto e solto e aperto e solto. É, isso aí. E olha só o que acontece, galera. Olha isso. Presta atenção no que rola aqui. Eu fiz todos os sacrários do jogo e eu não tinha me ligado nisso daqui, tá? O sacrário vai te entregar uma peça única de criação que você vai pegar e vai selar, beleza? Vai selar, guardando no seu caldeirão cuco, beleza? Que é esse camaradinho aqui. Esse caldeirão cuco ele serve para você guardar várias coisas, tá? Se você ainda não tem esse cara no seu inventário, você tem que avançar na sua missão principal até aqui, o preço do conhecimento, onde você vai na oficina Fornelva conhecer esse camarada. Nesse momento você vai ganhar no seu jogo o caldeirão cuco e você vai poder começar a selar peças. E você pode estar se perguntando, tá, para que serve esse monte de peça? Se você for visitar aqui a oficina Fornelva, né, depois que você fizer a missão e etc, você vai ver que eles têm vários tipos de receita para fazer armaduras, para fazer até a mochila jato pro Onca. Eu vou fazer um vídeo detalhado sobre isso. Tem armas especiais lá também e todos esses itens, né, todas essas construções e receitas que você pode fazer exclusivamente na Fornelva, eles precisam que você tenha esses itens selados aqui no caldeirão cuco, beleza? Que você vai usar depois. Então, basicamente, né, resumindo aqui esse capítulo, todo sacrário que você fizer a partir de agora, e se você for seguir os guias aí, ó, das bruxas, né, e fizer o sacrário lá junto comigo, não esqueça de pegar esse puzzle escondido que fica no sacrário, cara. Depois que você ativa ele, isso aqui é liberado e você pode simplesmente pegar uma peça pra você. E pode simplesmente pegar uma peça única pra você poder fazer as receitas lá na oficina Fornelva.
E falando na oficina Fornelva, que fica nessa localização aqui, quanto antes você souber que isso existe e o que dá pra fazer aqui, melhor, que é você vir e conversar aqui com o Grimney. O Grimney, ele vai te exibir esse painel de receitas. E galera, você pode craftar bastante coisa aqui com ele, desde armaduras até mesmo aí a própria Atag, que é o robô que você usa aí para combate, né, que você pode usar para combate, tá? Enfim, pessoal, essas receitas aqui, elas vão desde você melhorar o seu caldeirão, tá? O caldeirão de ferro fundido aí que você carrega, até mesmo você criar aqui, ó, projetos de lança, por exemplo, onde você pode ramificar para lança-raio, lança flamejante, lança de canhão, tá? São itens que você pode utilizar no seu jogo e pode te ajudar bastante. Eu, por exemplo, não fiz nenhum ainda, porque eu só parei para dar atenção nisso daqui recentemente e eu percebi que isso daqui é muito interessante. Então, quando você tiver um tempinho, para aqui para você dar uma olhada. E como é que você faz para liberar as receitas aqui dentro, né, pessoal? Vocês vão precisar justamente dos sacrários, tá? Todo sacrário que você libera, quando você ativa o sacrário pela primeira vez, não precisa fazer aquele segundo puzzle, você recebe uma receita, beleza? No final de todo o sacrário. Então, para sua sorte, já tem guia aqui no canal, né, de como fazer todos eles, caso você precise de algum auxílio. Tem aqui já nessa playlist mesmo que você está assistindo agora de guias aqui do Crimson Desert, você vai poder ver aí todos os sacrários e todas as missões das bruxas, tá? Então, para você ter esse monte de receita aqui, você precisa fazer os sacrários, não tem jeito. E só para contexto de entendimento, para você entender o que está em jogo aqui, olha só essa mochila de jardinagem, galera. Ferramenta especial de coleta criada para modificar a mochila Kugo, projetada para ressoar com a força vital das plantas próximas por meio de uma efígie refinada no sacrário da mortificação. A mochila irradia um calor invisível, fazendo com que as ervas e flores afetadas flutuem para dentro da panela na brisa. Olha que loucura, cara. Você pode coletar plantas automaticamente com uma mochila dessa. Essa outra que ela coleta inseto, é a mesma estratégia, tá? Aqui atrás você tem uma mochila que é um observador, né, que ele te ajuda a te proteger. Então aqui você pode criar diversos itens interessantes que podem te ajudar muito na sua gameplay. Eu mesmo só fui dar atenção nisso aqui depois de mais de 100 horas de jogo, galera. Isso é um erro. Então, independente do seu momento de jogo, quanto antes você souber que isso aqui existe e começar a dar atenção a essas receitas, né, ver o que você quer, o que você não quer, o que é o bom, o que não é. Posso fazer um vídeo sobre isso depois, né, específico aqui sobre a Fornelva. Quanto antes você souber disso, melhor. Outra coisa muito louca aqui também, cara, que eu descobri recentemente, né, tentando limpar minha ficha, é que sabe quando o mapa fica vermelho desse jeito? É porque você cometeu algum crime, né, seja, sei lá, danos materiais, bateu em alguém, roubou e foi visto. E então, o jogo começa a registrar multa no seu nome, cara. Sim, exatamente, olha só, né, Demenis e Herned, eu tô sendo, tipo, multado, tá ligado? E aqui, pro lado da direita, não. Então, como que eu faço para poder liberar isso daqui? Você simplesmente vem na igreja, tá? Eu tô aqui nessa posição do mapa aqui em Herned mesmo, tá? E você vem aqui nessa igreja, galera. Dentro da igreja aqui você vai ter a opção de conversar aqui, ó, né? E comprar carta de absolvição. Olha só que legal, né? Estado tribal de Peilun tá 0. Aí a gente tem custo para desequipar foragido, tá o nome, né? O nível da recompensa ali também, ó, depende, né? Se a recompensa for muito alta, as pessoas podem começar a te caçar, tá bom? Então aqui eu tenho esses para poder liberar, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou comprar em Herned, vou pagar eu pago a multa, né? E vou em Demenis pago. Enfim, dessa forma aqui agora eu abro o mapa e pronto, o mapa tá limpo. E eu posso voltar a navegar aqui sem me incomodar. Outra coisa aqui relacionada ao acampamento, né, galera? No rancho, tá? Vocês vão querer fazer a gestão, né? A seleção natural aqui, principalmente quando vocês estiverem criando galinha igual eu. Exemplo, né? A gente sabe, galo não bota ovo. E quando você compra o pintinho, por exemplo, né? Eu tô fazendo um rancho de galinha justamente para eu ter comida quase que infinita, né? Porque o ovo defumado, ele cura bem, ele cura uma quantidade legal. Não é um prato super detalhado, né? Mas ele cura bem, olha aqui, ó, ele cura 120, tá? E esse aqui é o do padrão, é do básico, que você gasta um ovo para fazer. Tá? Se você fizer mais, ele vai curar 200 e pouco, né? Tem versão dele que cura muito mais do que isso, quando você usa de 10 em 10, por exemplo. Tá? Mas enfim, eu tô fazendo aqui um farm de galinha. E quando você compra o pintinho, olha aqui, você não escolhe o gênero, né? Então olha aqui, ó. Quando eu venho em gestão animal, por exemplo, eu vejo aqui o pintinho,
né? E ele vai crescer depois de comer, né? Já dei dicas aí pra você sobre isso, sobre o comedouro ali. E a galinha, beleza, a gente sabe, ela bota ovo e dá pena. O galo, não. Então, é aquilo, né? Se você tá comprando um monte de pintinho, encheu o seu rancho e não consegue comprar mais pintinho, você vai ter que dar um fim nos galos. Ou você vai vender, ou você vai abater. Nessa ala aqui, você vende o animal, se você quiser vender. E nessa ala aqui, você abate e pega o recurso, tipo carne, etc, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, no meu inventário, eu acabei de abater uma que eu lembrei de fazer esse conteúdo aqui pra vocês, só pra poder lembrar, né, que às vezes a gente esquece essas coisas. Aqui, ó, ah não, ele não vem pra cá, ele vai lá pro baú, ele vai pro baú de suprimento, tá? As carnes, etc. Então, pô, o pintinho cresceu e virou um galo. Cara, eu não quero galo, eu não quero galo. Vai, some. Então eu pego ele aqui, ó, levo ele ou pra abater ou pra vender, tá bom? Então eu posso vir aqui e simplesmente botar ele aqui no açougue e vapo. Aí, ó, aí eu posso acelerar essa câmera. Aí demora um pouquinho pra liberar o jogador aqui, ó. Aí, ó, recebi osso, né, osso pequeno, carne, não sei o que mais o que ali, tá bom? Então dessa forma eu vou tirando os galos quando eles crescem. Olha aqui, outro galo. Entendeu? Eu quero só galinhas. Se eu fizer um rancho aqui full 30 galinhas, eu não preciso que eles se reproduzam, tá ligado? Eu posso deixar eles se reproduzirem, mas eu não quero. Eu prefiro comprar, porque o vendedor ali vende os pintinhos, então é fácil de conseguir. Se você achar também o galinheiro de outra pessoa, você pode roubar a galinha dela e trazer para o seu. Mas no meu caso, como eu não estou procurando isso, né, eu só estou gerenciando aqui de tempos em tempos, eu venho e tiro o galo para poder fazer. Com 30 e poucas galinhas aqui produzindo ovo todo dia, cara, você tem cura praticamente, você tem um farm de cura muito bom, muito produtivo aqui, tá? É uma forma aí de você administrar, né? Isso não só para galinha, né? Para vacas também, né? Vamos supor que você vai trazer um monte de vaca, traz um touro, aí nasce um bezerro e vira outro touro, tá ligado? E você que tá farmando leite, pô, você vai ter que abater, entendeu? Então, dessa forma você vai gerenciando aí o seu rancho de uma forma mais otimizada. Outra coisa também, cara, que eu aconselho muito vocês fazerem, porque eu tive problemas recentes, tá? A isso, que é você poder vender e recomprar o item com um NPC, certo? Eu acho que todo mundo sabe dessa mecânica. Quando você interage com uma loja, você tem esse menu de recomprar. E então você pode recomprar as coisas que você vendeu para esse NPC dentro de um certo tempo, tá? Porque depois de um tempo, esse menu ele é deletado, beleza? Então, dito isso, né, que você pode recomprar itens num vendedor específico, eu recomendo fortemente que todos vocês vendam todas as suas tralhas em um só NPC, tá? Eu escolhi, tá, o armeiro aqui, sei lá, aqui do meu acampamento, tá? O meu acampamento ele já tá upado, ele já tá tudo certinho, já tá no nível 4, nível máximo, e eu escolhi um NPC aqui dentro que eu só vendo pra ele. Os NPCs aqui no jogo, eles não têm limitação de dinheiro. Então eu vendo tudo pra ele, porque eu sei que se no futuro eu, sei lá, vendi um item sem querer, eu sei onde voltar e onde que eu vendi aquilo. Por que eu tô falando isso, pessoal? Eu perdi, por exemplo, a minha picareta, a máquina de minerar que a gente recebe fazendo a missão do acampamento lá da pedreira, tá? Quando você vem aqui no mapa, tá? Na pedreira Karim, cadê ela? Deixa eu procurar aqui. Ó, aqui, ó. Vou botar a facção, aqui, ó. Pedreira Karim, tá? Aqui dentro tem uma missão que você faz, não quero dar spoiler, mas tem uma missão que é um boss. É um boss. Você faz um boss aqui dentro dessa pedreira, quando você vem liberar ela, tá? Fazendo a missão do acampamento. Tem um boss que se você mata ele, você pega aquela furadeira dele, que é um item que você pode refinar e deixar ele muito top. E ele fica melhor do que a picareta para você conseguir os seus minérios. Eu vendi aquele negócio e eu não lembrava para quem que eu tinha vendido. E o tempo foi passando, provavelmente já sumiu, porque o item some do inventário do NPC. Então, dito isso, né, fica de aprendizado. Quando você for vender as suas coisas, escolha um NPC só, porque aí, pô, vendi um negócio que não podia. Volta na loja e olha o menu de recompra. E aqui, como você pode ver, ó, tem as coisas que eu vendi pra ele e o tempo. Tá vendo aquele reloginho ali, ó, 3 dias? Tem 3 dias
que eu vendi esses itens pra ele, né? Então eu consigo ver aqui e verificar. Depois de um certo tempo, igual eu falei, vai sumir, tá? Mas é mais fácil você ter uma pessoa certa, né, pra quem você voltar e você checar os itens que você vendeu e se você não vendeu alguma coisa indevida. E não deixa de passar lá na Instant Game, galera, que na Instant Game o preço desse jogo está extremamente baixo, tá? Comparado, obviamente, com o preço cheio. Então, se você for comprar Crimson Desert, cara, passa no primeiro link aqui embaixo na descrição, que já te leva direto pra loja, que é parceira aqui do canal há mais de um ano. Durante a sua gameplay, você vai encontrar esses seres gigantes aqui, galera, que vão ser bem difíceis de você enfrentar, a menos que você não use o Action, beleza? Usa o Action aqui, ó. Você puxa eles, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir. Puxando. Não vou. Aí, consegui. Desmontei. Quando você desmontar ele puxando, basta você bater, ó. Olha o dano que causa quando ele tá desmontado. E assim você vence, né? Você finaliza eles e você pode pegar aqui, inclusive, ó, com um caldeirão, né? Você pode guardar, ó, com um triângulo. Você pode selar eles, tá? Então dessa forma aqui você consegue derrotar esse tipo de inimigo muito mais facilmente aqui no seu jogo. Eu tô compartilhando essa dica porque alguns momentos atrás eu lutei com outro, eu passei mó perrengue até descobrir isso, tá? E o drop deles, ó, geralmente vai ser um equipamento do abismo e esfera, tá? Pode ser um ou outro, é meio randômico, mas eles vão dropar esse tipo de coisa. E sempre passar em fogueiras, né? Mesmo que você esteja aí muito distraído nas missões, pra você ver as carnes que você tem. Porque eu não sei vocês, cara, mas eu sempre, no meu inventário, sempre que eu abro o meu inventário, eu tenho uma pilha de itens que eu posso fazer na fogueira, tá ligado? E eu não faço, e às vezes no meio da batalha eu tô lutando com um boss e alguma coisa do tipo, e aí eu vejo que eu tô comendo carne crua, mano. Eu falo, cara, tinha carne crua no meu inventário e eu tô comendo aquilo, tá ligado? Então, cara, sempre que você vê uma fogueira, só passa assim, porque o jogo, ele te distrai de muitas formas. E você esquecer isso daqui é um passo, assim. Eu esqueço direto, então eu imagino que vocês também esqueçam, tá? A animação aqui é chatinha, né? Assim, quando você vai fazer muitas vezes isso, toda hora ele mostra a mesma animação, mas é a forma que você vai manter aí as suas curas mais altas. Não adianta, não tem jeito, pessoal. Você vai precisar disso daqui em abundância, mas você ter vários tipos de carne diferentes no seu inventário não ajuda, ocupa mais espaço, então é muito melhor você fazer as carnes, né? Porque depois elas ficam todas unidas, carne grelhada no inventário e fica show de bola. E agora continuando aqui, ainda aqui, né, é isso aqui também, cara. Olha só, eu acabei de passar que eu falei, cara, direto eu passo por pedra de amolar e eu esqueço. Galera, eu já falei isso aqui em vídeos no canal, tá? Mas eu vou repetir. Pedra de amolar nesse jogo é roubada. Você ganha um buff de hora real, tá? De hora real para todo o seu equipamento, beleza? Olha aqui minhas espadas agora, ó. Eu tenho aqui um mais 5 de ataque, só por ter afiado a espada, as duas, tá? E isso serve para qualquer espada que esteja aqui no inventário. Ó, afiando aqui, ó, até o cajado, o condutor de corvos, que nem é pra mim, eu acho que isso aqui é pra The Man, né? E já tá afiado, tá? Então assim, é pra todos, beleza? Todos os itens, todos os equipamentos. Então sempre passe em pedra de amolar, né? Na forja, na bigorninha, que você pode também reforçar a sua armadura. Porque isso daqui te dá um buff muito bom por bastante tempo, tá? Eu não tô conseguindo checar aqui agora, mas até onde eu sei, cara, isso aqui dura na faixa de 1 hora, tá? Mas enfim, né? Ainda assim, independente do tempo, mesmo que dure pouco, aí que reforço ainda mais que sempre que você vê uma pedrinha de amolar igual essa aqui, use-a.